Olá, eu sou o Tony Martins aqui do canal Dólar Dividendos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 ETFs da Bolsa Americana que podem compor facilmente uma carteira com foco em dividendos em dólar. Mas antes de iniciarmos, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos e deixar aqui no comentário se você já investe em algum ETF. E vamos para o nosso primeiro ativo aqui que eu separei. Nosso primeiro ETF aqui da nossa lista é o SCHD, o ticker SCHD. Ele tem como foco aí as ações americanas que pagam dividendos consistentes e também tem forte capacidade de gerar caixa e um histórico crescente desses dividendos. Ele é administrado pela Schwab, né? A Charles Schwab, renomada casa aí de administração de ativos. Hoje tem sob sua gestão mais de 48 bilhões de dólares, tem liquidez, tem um volume diário aí de mais de 518 milhões e teve seu início de atividade ali, né? Foi seu IPO lá em 20 de 10 de 2011, já mais de 10 anos aí ativo no mercado. Ele tem como gestão passiva, ele segue, né, um índice e paga trimestralmente os dividendos. Tem um beta de 0,79, então segue a volatilidade ali do mercado, não é muito volátil. E tem uma taxa de administração que é importantíssima, quanto nós vamos pagar para essa administradora gerir esse dinheiro, né? essa movimentação da carteira. E hoje é de 0,06%. E tem pago aí um dividend yield de aproximadamente 3,93%. E pagou, promete pagar esse ano aí 3 dólares e 30 cents. E aqui o crescimento, desempenho, ele tem crescido, tem um crescimento aí no seu dividendos. Nesse ano teve um crescimento de 11,7% e nos últimos anos aí se mostrou com uma robustez muito bacana. Aqui a gente pode ver a composição desse ativo, desse ETF. Para quem não sabe, o ETF é um fundo de investimentos em bolsa americana, onde eles investem em várias empresas e quando você compra um ativo, você está diversificando a sua exposição em várias outras empresas em um único investimento. E o que nós podemos ver aqui no portfólio do SCHD possui 101 empresas, onde o top 10 representa 41,25%. E são todos ativos na região americana, do território americano, né? Na top 15 que eu separei aqui, a maior exposição é o ticker LMT da Lockheed Martin Corporation. É uma empresa do setor de defesa, inclusive vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre ela e os demais ativos que compõem essa carteira também, como a Ambivia, Home Depot, e entre outros aqui. A gente pode ver que é bem diversificada, porque a maior posição é da LMT, que tem 4,49%, e a gente vai ver que a 15ª tem 3,51%. É bem diversificada e bem balanceada esse ETF. A maior exposição por setores é o setor financeiro, que possui 17,99%. Aí está diversificado por empresa e por setor, né? Então aqui a gente pode ver que a maior posição é 17,99% e a menor aqui é a de utilidades, que é entre o setor de básicos, né, 0,04%. Nossos próximos números, a gente vai ver aqui como o mercado de Wall Street tem como previsão para os próximos 12 meses, né? A gente prevê uma mudança aí de 5,35%, onde o preço-alvo maior é 102 dólares e 89 e o preço-alvo mais baixo é de 73,83, embora a cotação dele hoje esteja em 88,48%. Então o mercado espera que ele vai valorizar aí nos próximos 12 meses. E se a gente ver aqui, a cotação atual no momento desse vídeo está em 84 dólares. Então ele está bem dentro da margem de segurança que o mercado de Wall Street prevê para esse ETF. Então, tecnicamente, seria um bom momento de entrada para esse ETF. Ele tem uma valorização aí nos últimos 10 anos de 129%, é um crescimento considerável aí. Teve uma queda aqui na época da pandemia, se recuperou, andou um pouco de lado aqui por causa das taxas de juros
que estavam sendo praticadas, estão sendo praticadas ainda aqui nos Estados Unidos, que está em torno de 5,5%, mas com o anúncio do Fed essa semana, que pode cortar as taxas de juros no próximo mês, aí, setembro, esse vídeo em agosto, ele tem se recuperado aqui e crescido novamente. Isso tem acontecido com vários ativos. E vamos para o nosso histórico de dividendos, mas sempre lembrando, né, que resultados passados não garantem resultados futuros. Mas vamos nos dar uma base para escolher um ativo. E o SCHD tem um histórico de crescimento nos últimos anos, né, desde 2011 aqui, que é o início dele, e tem crescido seus dividendos, né? A gente vê aqui que está provisionado para esse ano $3,30, um crescimento de 3,79% e um yield de 3,95% de dividend yield. E pagou no último dia 1º/7, 0,82 centavos, 0,83 arredondando. Então, a gente vê aqui que tem entregado o que promete, né? Crescimento de patrimônio, valorização da ação, né? Valorização do nosso ativo e também entregando dividendos, que é a promessa desse ETF. E aqui está o nosso dividendo do SCHD. Aqui eu fiz uma comparação de como seria o investimento de $10.000, né, nos últimos anos, nos últimos 10 anos desse ativo, sem reinvestir os dividendos. Hoje, $10.000 investido em 10 anos, nesse longo prazo, teriam rendido aí $26.269. Isso sem reinvestir, né, os dividendos, somente os aportes e a valorização. E aqui, se tivesse reinvestido também os dividendos pagos, onde pode ver aqui a diferença, ó, $26.000 e uns quebrados, e reinvestindo teria rendido $29.600, né? $3.000 aproximadamente de diferença de rendimento a mais. Se a gente for olhar aqui, teve um crescimento, um retorno de 162% sem dividendos e com dividendos 196%. Então, investir os dividendos é muito importante. O nosso próximo ETF da nossa lista, ele investe num seleto grupo conhecido como Dividendes Aristocráticos. Esse é o ticker LOBL. O LOBL investe em empresas conhecidas como dividendos aristocráticos, que são aquelas empresas que pagam dividendos de forma crescente nos últimos 25 anos de forma ininterrupta, sem parar. E, além disso, para compor essa carteira, tem que ter no mínimo 40 ações das aristocráticas e nenhuma dessas pode ultrapassar 30% do peso do índice. E ela é balanceada 4 vezes ao ano, no período de janeiro, abril, junho e outubro. Então, eles reanalisam quais as empresas vão continuar ou não nesse ETF. Ele é administrado por Sherry, né? Tem sob sua gestão aí mais de 12 bilhões de dólares e um volume diário de liquidez negociado na bolsa todos os dias, aproximadamente 73 milhões de dólares. É um índice que tem como sua gestão passiva, né? Ele segue o índice do S&P 500 dessas empresas que fazem parte do Dividendos Aristocráticos. Ele tem início de operação lá do IPO em 9/10/2013, então tem aproximadamente 11 anos, né, a data de hoje desse vídeo. Paga os dividendos de forma trimestral, que é muito comum no mercado americano, mas eu vou deixar aqui uma lista de ETFs que pagam de forma mensal e bem turbinados os ETFs, tá aqui no card, tá ok? Tem um beta de 0,80, ele é um pouco mais volátil que os outros dois, o primeiro SCHD e o próximo nós vamos ver. Tem uma taxa administrativa um pouco mais puxada, que é 0,35%, até pela qualidade dos ativos, né? São ativos que têm entregado de forma consistente e garantida aí dividendos previsíveis e tem pago um dividend yield de aproximadamente 2,13% e os últimos pagamentos chegaram a ser de $2,20 por ação. Teve um crescimento aí no último ano de 9,8% e a gente pode ver os crescimentos nos 1, 3 e 5 anos consecutivos. Tem crescido de forma recorrente.
E o portfólio desse ticker, o NOBL, ele tem 67 empresas que fazem parte do seu portfólio, onde a maior aqui é a Kenway. A Kenway é uma empresa que se derivou, né, se separou da Johnson & Johnson e tem como maior posição 1,72% na carteira, né? Então é bem diversificado, né? A gente pode ver que é bem próximo um do outro aqui, então está bem distribuída. E são empresas conhecidas como o McDonald's. Inclusive, eu tenho um artigo no nosso blog que eu vou deixar aqui embaixo que falam sobre as dividendos aristocráticos. Você conhecer nosso blog, nós temos artigo quase que diário sobre ETF e REITs, tá bom? Pode se inscrever também no nosso newsletter. E aqui está a composição da carteira bem diversificada. O setor com o maior número é o setor industrial, que a gente pode ver Coca-Cola, faz parte desse também. O setor de defesa do consumidor, que é o setor de produtos não recorrentes. E aqui está 100% do mercado americano. E as top 10 que compõem a carteira tem composição 16,43%. Então, vamos ver que a diversificação é a prioridade deles. Aqui a gente pode ver agora como o mercado de Wall Street, os especialistas estão vendo nos próximos 12 meses aí, possibilidade de crescimento de 4,4%, onde o preço alvo mais alto é de $123,65. O menor preço que como alvo de compra, né, 93,61, e o preço médio 108,97 que eles estão aqui. Mas interessante é que a cotação dele está em 104,25 centos. Então é uma oportunidade de entrada também nesse ativo, compor uma carteira. Então está no preço aí que a Wall Street acha que esteja um preço bom de entrada. E nos últimos 10 anos ele cresceu 154% aí de valorização. Teve a mesma reação com relação ao antigo anterior, a pandemia teve aquela queda absurda, andou de lado por causa dos juros americanos e com o anúncio do Fed aí de abaixar os juros, e aposta que em setembro agora desça 0,25 pontos, ele voltou a crescer a sua cotação. E chegou ao ponto alto do NOBL, né, que são os dividendos, né? Aqui a nossa política de escolha são os melhores pagadores de dividendos crescente e que tem valorização de patrimônio também. Já o NOBL, diferente do SCHD, ele vem crescendo seus dividendos, mas a gente vê que tem uma oscilação bem grande aqui na distribuição dos dividendos. Embora no último ano entregou a sua máxima aqui, mas está prometendo entregar esse ano aí $2,20 por ação, ter um crescimento aí já com os dividendos provisionados para esse ano de 14,74% de crescimento e um dividend yield de 2,13%. E pagou no último dia 3/7, esses 3 pagam de forma quinzenal, então nesse ano 2004 ainda tem mais 2 meses para pagar. Então ele distribuiu aí por cota, por ação desse ETF, 55 centavos de dólar. Então aqui está o dividendos do NOBL. Aqui, mesma coisa que eu fiz no anterior, eu fiz uma simulação do investimento de $10 mil nos últimos 10 anos, quanto renderia sem reinvestir os dividendos. Teria os $10 mil rendido aí $25.236 e um crescimento de 142%. Agora, reinvestindo os dividendos, teve um crescimento aí com relação ao anterior de aproximadamente $2 mil. Então, $27.140, um crescimento e um retorno de 171% comparado ao anterior. Teve mais de 20% aí de crescimento nessa carteira, reinvestindo os dividendos. Por isso que é importantíssimo o reinvestimento dos dividendos. Mas antes de partirmos para o nosso terceiro e último ETF aqui da nossa lista, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho
E deixar aqui nos comentários se você já conhecia algum desses ETFs, o SCHD, o NOBL e o próximo que eu vou falar com vocês agora, que é o ticker VYM, é o da Vanguard, e ele tem como foco empresas americanas que têm dividendos elevados, empresas que pagam bons dividendos, né? Eles seguem o índice aqui, é o GRIS, eles procuram ter um custo baixo, que a gente vai ver aqui na administração desses ativos, e exclui os REITs. Então, nessa lista aqui desse ETF não entra REITs. Então, dá uma forma de diversificar um ETF para quem investe em REITs, como é o meu caso. Eu tenho REITs na minha carteira. Inclusive, vou deixar aqui no card aqui como está a minha carteira hoje, no momento desse vídeo. O VYM, ele é administrado pela Vanguard e tem sob a gestão aí 56 bilhões de dólares, né, de ativos, e tem um volume diário aí na bolsa de aproximadamente 129 milhões. Então, liquidez. Então, é fácil entrar e é fácil sair de um ativo desse. A bolsa americana tem essa facilidade de liquidez de maioria dos ativos. Tem sua gestão passiva, porque ele segue um índice. Teve seu início lá em 2019, paga de forma trimestral, né? A maioria dos ETFs pagam de forma trimestral. E tem um beta de 0,75%. Então é pouca volatilidade. Mas tem, mas é pouca. Taxa de administração, que é importante, é uma das preocupações deles que a gente viu, é de 0,06%. Então o primeiro e esse são os mais baratos em relação às taxas, né? Tem mais dinheiro que sobra pra gente. E tá pagando aí por volta de dividend yield de 3,26% ao ano. E pagou no último, tem pago aí nos últimos pagamentos, $4,09 por cota. Isso anual, tá, gente? E teve um crescimento aí no último ano de 14,3%, um crescimento bem considerável. E nos outros anos também, primeiro ano 22, terceiro ano 0,6 e assim sucessivamente. Então, os três têm crescido aí anualmente de forma consistente. E aqui é o portfólio do VYM, onde tem 553 empresas, né, como ativos desse ETF, onde as top 10 correspondem a 24%. E aqui na primeira posição, com maior exposição, com 4,23%, é o ticker AVGO, a Bridgecom, uma empresa de semicondutores, e estão investindo também agora em inteligência artificial para o setor de rede, conexão sem fio, data center, setor automotivo. Então, empresa de tecnologia. E aí vem seguido com a JP Morgan, a Exxon, a Johnson & Johnson, só empresas conhecidas, Coca-Cola, a PepsiCo, e bem diversificada, que vai de 4,23% até 1,17% nos respectivos ativos. O maior setor aqui, por setor, é o setor financeiro, que tem 21,31%, seguidos aí pelos demais, onde 100% dos ativos estão nos Estados Unidos. Aqui o mercado, né, de Wall Street tem uma previsão aí como meta de crescimento para os próximos 12 meses de 8,58%, onde o preço-alvo mais alto de compra aí do ativo é de $157, o menor de 116,63 e o preço médio de $136,81. E a cotação atual dele está em $125,99 no momento desse vídeo aqui. E se a gente for analisar, é um bom momento também para estar entrando nesse ativo dentro da previsão dos analistas de Wall Street. Aqui teve um crescimento nos últimos 10 anos de valorização de 150%, arredondando. Então foi um crescimento, todos eles vêm crescendo nos últimos anos, nos 10 anos. Sofreu também na pandemia, a mesma coisa que os outros, e agora com a corte de juros dos americanos, voltou a crescer. E agora vamos ver os dividendos, os históricos de dividendos do VYM. Ele tem entregado aí provisionado para esse ano $4,09
de entrega, de pagamento de dividendos, com um dividend yield de 3,26% e um crescimento com relação ao ano passado de 14,64%. Então a gente pode ver que os três vêm crescendo, mas o SCHD e o VYM são que têm tido uma consistência de 2011 para cá de crescimento assim constante, né? Já o que a gente viu anterior, o NOBL, ele tem oscilado com relação às entregas, mas cresce também. Mas os dois o primeiro e esse tem crescido mais. Então, o VYM pagou no último dia 25/6, $1,02, arredondando, $1,01, e tem crescido de forma consistente e teve um crescimento aí considerável no ano de 2023. Aqui a comparação que eu fiz igual aos anteriores, onde se reinvestindo os dividendos e não reinvestindo, onde $10 mil em 10 anos teria rendido aí $22.798. Já com os dividendos, teria rendido aí $25.585, aproximadamente $2.500. Com os dividendos teve um retorno de 155% e sem os dividendos 127% aí de valorização do aporte de $10 mil nos últimos 10 anos. Né? Então a gente consegue ver aqui a importância de se reinvestir os dividendos. Lógico que eles que estão com foco em acumular patrimônio. Quem já está vivendo, né, de dividendos, não faz tanto sentido, mas é bom. E aqui eu fiz a comparação dos últimos 5 anos, o crescimento dos três, os dois cresceram nos últimos 5 anos também, né? Aqui aquele gráfico, a gente corte da pandemia e vieram crescendo, seguindo praticamente quase que junto, porque todos eles seguem as maiores empresas que estão no S&P 500 e no Dow Jones, na verdade, o nome certo. E que em primeiro lugar ficou o SCHD com 57% de crescimento, em segundo o NOBL com 49% e o VYM com 46%. Então os três são excelentes opções aí de crescimento de patrimônio e também de acúmulo de dividendos, renda passiva em dólar. Né? E aqui fiz a comparação dos três, onde vocês podem dar um print, dar um print e ver a comparação deles, né? Onde a maior posição aqui é o VYM com 553 empresas, então mais diversificado, e com maior pagamento de dividendos é o SCHD, que cresceu também entre os três, o último gráfico que a gente viu aqui, é o que mais cresceu nos últimos 5 anos e que tem pago o maior dividendo também, dividend yield de 3,95% ao ano. E tá aí os 3 ETFs que prometem entregar dividendos de forma crescentes e recorrentes e também crescimento de patrimônio. Mas lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com um amigo e deixar aqui nos comentários se você já conhecia algum desses ativos que eu trouxe aqui para vocês hoje. E também vou deixar aqui 2 vídeos relacionados a esse assunto, que são ETFs que pagam dividendos de forma mensal turbinada e as 10 ações que pagam dividendos que podem compor uma carteira perfeita de dividendos. Eu te agradeço por estar comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.